Salve, salve! Voltamos com mais um bloco do Superi Notícias nesta terça-feira, dia 8 de março, no primeiro bloco. Claro que você acompanhou as principais notícias de Valadares e região e principalmente, as notícias políticas. E neste segundo bloco, claro que você que sempre acompanha o Superi Notícias sabe que o segundo bloco é destinado a entrevistas super especiais. E neste dia 8 de março, Dia da Mulher, nada melhor do que conversar com uma das grandes mulheres aqui de Governador Valadares, Michele Abreu. Ela que é empresária e também mentora. Michele, primeiramente, parabéns pelo seu dia. Obrigada. Segundamente, podemos colocar assim, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. É um prazer ter você de novo aqui. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço, ainda mais no Dia da Mulher. É uma honra poder representar todas as mulheres e falar um pouquinho do nosso trabalho, daquilo que a gente faz todos os dias. E Michele, o foco da nossa conversa, que nós já havíamos marcado anteriormente, Sim. Era para poder falar um pouco mais sobre o contexto da mulher dentro da questão da liderança de empresas e a liderança de empresas e a importância dessa função de um líder no ambiente como um todo. Você que exerce essa função, podemos colocar assim, qual que é a importância de um líder dentro do ambiente corporativo? Bem, a importância do líder é tudo, Um bom gestor, ele sabe liderar, ele sabe controlar todos os processos Sim. que acontecem dentro de uma empresa. Então, um líder que é um líder de verdade, é aquele líder que é humano, que se preocupa com as pessoas, que faz a diferença, ele está ali, ele trabalha também, ele coloca a mão na massa, ele não só coordena, Sim. ele também é um exemplo para os colaboradores. Então, eu acho que a liderança, ela vem muito de você trabalhar internamente com os colaboradores, para que aquilo que você está trabalhando ali, todos os processos, possa, assim, resultar para o cliente, que é um excelente atendimento. Em relação, principalmente, aos momentos de crise, imagino que, e você pode me corrigir se eu estiver errado, Sim. que principalmente nesses momentos de tensão, de uma crise que está instaurada ali na empresa, ou a crise de algum funcionário com outro colaborador, imagino que o papel do líder é ainda mais importante. Com certeza, é fundamental. Ainda mais que nós somos exemplo. Se a gente perde um pouco dessa questão de estar lidando com eles, tudo acaba indo por água abaixo. Sim. Então, o ideal é que o líder ele consiga ter um bom relacionamento com todos os colaboradores e entendendo que existem pessoas que exercem função em cada setor. Sim. Então, o comportamento, a maneira que ele vai lidar com o colaborador é muito importante, porque a gente consegue perceber aquele colaborador, ele está tendo conflito com setores diferentes, Sim. Isso é muito comum, E o que acontece? Você entender que aquele colaborador, ele exerce aquela função. E qual a importância daquela função? Sim. E assim, colocar o outro, ou fazer uma troca, eu faço muito isso, Sim. sabe? Eu troco eles de setor. Por quê? Porque quando ele se coloca no lugar do outro, aí ele vê, isso é difícil, tá vendo? Não é tão fácil assim como eu imagino. Porque existe Sim. conflito entre esses setores, Em relação à questão do líder também ser uma pessoa que possa se sentir solidária, e vai ao encontro também essa ideia da questão da humanização do líder. Porque muitas das vezes o líder, e aí principalmente se for um colaborador que já trabalha na empresa já há bastante tempo, então já tem aquela relação de confiança e até mesmo de amizade. Qual que é a importância do líder também ter uma pegada também um pouco mais humanitária, não ser apenas um chefe do seu colaborador? Então, eu acredito muito nesse tipo de liderança. Sim. Aliás, é a liderança atual. O líder hoje que trabalha com a sua equipe, junto com essa equipe, não só de um olhar de cima para baixo, que antes era aquela liderança autocrática, autoritária, hoje não. A gente está no mesmo patamar. E ter essa sensibilidade para você perceber que o seu colaborador, ele não é uma máquina. Ele tem sentimentos, ele tem emoções, e tem dia que ele vai estar bom, tem dia que ele não vai estar. Mas trazendo sempre essa questão das emoções, trabalhando nele a gestão das emoções Sim. da equipe, e também tendo essa sensibilidade de ver que ele não está com uma carinha legal e falar assim, tudo bem, bom dia, aconteceu alguma coisa? Então, eu acho que isso é importante, mas a maioria das pessoas não querem dispor
desse tipo de liderança, porque dá mais trabalho. Recentemente, é até interessante você tocar nesse ponto, porque recentemente, em uma empresa aqui de Governador Valadares, eu vi uma colaboradora chamando o seu chefe, o dono da empresa, para poder ir tomar café numa sexta-feira à tarde. E eu pensei, talvez esteja aí um ponto importante e super positivo dentro desse contexto atual do papel do líder, de ter essa relação um pouco mais próxima com os colaboradores. É por aí? Completamente, porque quando ele está mais próximo da sua equipe, ele consegue entender melhor quais são as necessidades daquela equipe. Sim. Porque, às vezes, a gente tem... Eu já fui uma líder totalmente diferente do que eu sou hoje. A gente consegue perceber a diferença deles. Por exemplo, você está ali no atendimento e ele está com uma dificuldade técnica, né? Ou no sistema que não está funcionando direito. Então, assim, quando você se coloca no lugar dele, você passa, nossa, realmente está difícil, realmente, aquilo que ele vem falando, ou a reclamação, ou alguma coisa que ele vem relatando, às vezes a gente não dá tanta atenção quando a gente não coloca no lugar do outro, né? Então, eu penso que tem que estar junto ali com a equipe. Uma liderança feminina dentro do ambiente corporativo, seja qualquer tipo de empresa, pequena, média ou grande, tem diferença? É mais difícil? Como é que é isso? Então, a liderança feminina, eu acredito muito nesse tipo de liderança, porque eu acho que a mulher ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, ela tem uma sensibilidade maior para conduzir as gestões. A gestão hoje ela está baseada, sim, você conseguir gerir as emoções, a inteligência emocional dentro das empresas e também a inteligência espiritual, que hoje é muito colocado dentro das empresas. Então, uma empresa pequena e uma empresa maior, sim, obviamente que tem suas diferenças, né? Mas quando, no início, eu acredito que é mais difícil, porque como você não tem muitas pessoas para fazer várias atividades, todo mundo faz um pouco de tudo. Quando a empresa vai crescendo, você vai segmentando os setores. E aí vai ficando mais organizado. Não quer dizer que fica mais fácil, mas fica mais sedimentado e aí você consegue cobrar isoladamente de cada setor. Michele, saindo um pouco do ponto fulcral do nosso bate-papo, né, que é a questão da liderança, a importância dessa função e da execução dessa pessoa que está incutida dentro desse cenário de ser uma líder ou de ser um líder, entrando na pauta talvez do dia e a pauta principal, que é o Dia da Mulher, você que é uma das grandes mulheres aqui de Governador Valadares, é uma líder dentro da sua empresa, como é que você vê o contexto no qual a mulher está inserida em pleno 2022? De fato, hoje as mulheres estão mais empoderadas, hoje as mulheres sentem que podem fazer mais sem depender absolutamente de ninguém, seja na vida pessoal ou principalmente na vida profissional. Queria que você desse a sua opinião sobre esse assunto. Então, eu acho que hoje a mulher, mais tarde do que nunca, ela está no mercado, está totalmente ativa. A gente vê muito as mulheres em treinamentos que eu tenho feito em São Paulo. As mulheres estão mesmo correndo atrás do conhecimento, de estar cada vez melhor naquilo que ela está fazendo, buscando, porque antes a mulher ela vivia mais para casa, para a família, para os filhos, e hoje ela percebeu que ela pode sim, de acordo com o tempo e também com a gestão de tempo, organizar a sua casa, a sua família e também a sua atividade profissional. Porque antes a gente tinha um pouco dessa... Tantas mulheres às vezes tinha esse ímpeto de ser empreendedor, mas não conseguia, de fato, em relação à família. Era uma coisa que paralisava um pouco o trabalho da mulher. Mas eu acredito que hoje a mulher está atuante no mercado e ela está, sim, querendo cada vez mais se capacitar. Em relação à questão do preconceito, é algo latente ainda na sociedade. A gente sabe que não só a questão do preconceito contra as mulheres, também tem um preconceito de raça, mas na questão feminina, dentro do ambiente corporativo, ainda existe preconceito com a figura feminina, principalmente quando essa figura feminina é quem está mandando normalmente em vários homens? Sim, ainda existe, infelizmente. A gente vê também diferenças de remuneração, né, entre homens e mulheres com o mesmo cargo. Então, isso ainda existe. É um tabu que a gente vem quebrando, né? Mas ainda tem, sim, uma diferença.
E a gente vê que isso assusta um pouco os homens, porque a mulher ela é muito dinâmica, ela é muito focada, né? Por como ela tem que fazer várias atividades ao mesmo tempo, e o homem não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Já tá puxando a sua orelha. Então, eu acredito que isso vem tirando um pouco o homem do mercado, assim, sabe? E essa sensibilidade, a gente já vê grandes CEOs que são mulheres. E interessante aquilo que a gente estava conversando antes de a gente poder começar, né? Que o papel da mulher dentro de uma liderança, exercendo o papel de uma líder, às vezes ajuda principalmente na questão da humanização do trato, do relacionamento. Sim, com certeza. E assim, o que as pessoas precisam entender é que as empresas que vão permanecer no mercado, principalmente as empresas físicas, são empresas que vão focar no diferencial ao cliente. Qual é a experiência que você vai proporcionar para o seu cliente? E a humanização, ela é uma das maneiras para você chegar até aí. E eu sinto que a mulher, ela tem essa sensibilidade, esse olhar mais minucioso em relação a isso. Então, quando há mais de 16 anos que eu implantei essa humanização dentro da minha empresa, eu vejo que às vezes o gestor, quando é um administrador homem, ele não está muito ligado nessa questão de ficar percebendo como que as pessoas estão. E a humanização, ela começa de dentro para fora. Então, internamente, se você tem uma empresa se você observa um atendimento que é extremamente humanizado e de excelência, pode ter certeza que internamente essa humanização também acontece. Michele, muito obrigado por ter nos dado a honra e a oportunidade de conversar com você. É sempre muito gratificante receber mulheres como você e o Superi Notícias, que tem essa postura, né, adota essa postura de trazer grandes pessoas, grandes profissionais, como é o seu caso, para poder engrandecer ainda mais o nosso jornal. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Parabéns novamente. Obrigada. E as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Tá bom, obrigada. Eu que agradeço esse convite. O Superi Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.